Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, vendas, mercado financeiro, investimentos, uma série de coisas. E já antes de iniciar esse episódio incrível aqui, já deixa aí o seu like, compartilha com quem precisa ouvir sobre esse assunto, ativa o sininho. Se você estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas lá em cima para o nosso podcast, para que essa mensagem aqui desse podcast possa chegar para mais pessoas. Eu sou host do podcast, Victor Minay, e eu estou aqui com a Fernanda Solon, também host do podcast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Capital Business. Da outra vez, eu sempre falo, vocês vão saber quem era. Aí o Vitor, eles estão vendo na thumb. Eu achei um máximo, muito obrigada, por me deixar sem graça, Vitor. Mas vocês já sabem quem é que tá aí, mas a gente vai contar muito mais coisa do que só uma foto que vocês viram aí. Quem vai escutar vai amar, eu tenho certeza. Fala aí, Vitor, quem é? Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui o nosso convidado. Ele tem formação em engenharia elétrica, mestre em engenharia de telecomunicações, mestre em informática forense e segurança da informação. Investidor há mais de 15 anos, ajuda as pessoas a ganharem dinheiro dormindo. Ele é esportista, escritor e palestrante. Seja muito bem-vindo ao Capital Business Podcast, Ian Ulian. Excelente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Victor Minay, muito obrigado pelo convite, pela receptividade, pela leveza em ter esse espaço aqui, e também a Fernanda. Muito obrigado também pelo sorriso, pela boa comunicação e estou preparado aqui para um momento excelente com vocês. Obrigada. Sensacional. Pois conheci o Ian, nos conectamos desde o começo do ano, mais ou menos ali, fevereiro. E desde então a gente vem seguindo aí, fazendo muitas coisas juntos, muitos negócios. O Ian é um cara fantástico e ele fala muito bem sobre finanças. E é aí onde eu quero, na verdade, iniciar um pouco do nosso assunto aqui, até para a gente trazer um pouco de conteúdo sobre educação financeira, que eu acho importante, A nossa educação, assim, no Brasil, ela é um pouco defasada, Então, se a gente hoje conseguir compartilhar o máximo sobre isso, e eu sei que você é o cara para isso, mas fala aí, como é que você começou, cara, nesse mundo aí de, eu vou começar a investir, ou foi inspirado por alguma coisa, como é que foi? Já pode começar de maneira, eu diria, profunda? Com certeza. Olha só, eu comecei pelo seguinte, lá em casa, todo Natal a gente ganhava dinheiro de presente. E quando eu tinha uns 10 anos, eu ganhei cerca de R$200. Então imagine só, Fernanda, há uns 20 anos atrás, você ganhar R$200, você com 10 anos, eu me senti um milionário naquela época. E na ocasião a gente estava mudando de cidade. Estava indo de Brasília para Goiânia. Eu ia passar as férias na casa dos meus avós. Eu peguei aquele dinheiro, aqueles R$200 que eu tinha ganhado, e dei na mão da minha mãe. E depois de um mês ou depois de 20 dias eu voltei para casa, ou na verdade eu fui para minha casa nova. Entrei na casa nova, não olhei pra casa nova. Cheguei dentro de casa e a primeira pergunta que eu fiz pra minha mãe, qual que foi? Cadê meu dinheiro? E a época a gente tava passando por uma dificuldade financeira lá em casa e meu pai gastou aquele dinheiro. E eu nem sei com o que, pra falar a verdade. Se foi pra fazer compra no mercado, se foi pra pagar um armário, se foi pra pagar o condomínio, enfim, eu não sei. E aquilo me frustrou de uma maneira, assim, tremenda, porque imagine só, com 10 anos, qual a sua maturidade para entender aquilo, Uhum. E ainda mais se sentindo milionário no Natal, uma época excelente dentro de casa, enfim. E aquilo era muito forte para mim e eu não tive essa resposta. Na verdade, eu me fiz essa pergunta por muito tempo e eu fiz essa pergunta lá dentro de casa por muito tempo. E tinha dia que eu ficava ensaiando fazer essa pergunta. Eu ficava assim, olha, meu pai vai chegar, ele vai passar pela mesa da sala, ele vai entrar na cozinha, vai pegar a comida, vai sentar e naquele momento ele me dá uma janela de oportunidade para eu perguntar, pai, cadê o meu dinheiro? E tinha dia que eu não conseguia nem perguntar. E por conta disso, eu fui buscar esse dinheiro em outros lugares. Então, respondendo a sua pergunta agora de maneira objetiva, Vitor, esse foi um tema que
me tornou sensível, né? Essa foi uma história que me tornou sensível. Então, toda vez que eu escutava algo sobre dinheiro, sobre finanças, minha antena captava e eu queria absorver aquele conteúdo. E depois de um tempo eu comecei a, de fato, né? Aí, bom, aprendi a ler, aprendi a matemática, aprendi a entender mais sobre o universo do mundo, né? O universo de finanças e economia e tudo mais. E comecei a estudar por livros. Então, objetivamente, eu comecei por conta de uma história que foi uma dificuldade, né? Que me deixou sensível para o tema. E comecei a estudar para entender se existia um caminho, né? De reaver aquele meu dinheiro. Cara, que forte isso. E você conseguiu? Fazer a Reaver o pergunta. dinheiro. Eu quero saber da pergunta. Você conseguiu fazer a pergunta? Se eu consegui fazer a pergunta, sim, eu fazia várias vezes, mas eu não tinha resposta. Até eu parar, né, de tentar encontrar essa resposta dentro de casa, que não era. E era de fato, né, eu encontrar essa resposta comigo. Ou ainda, né, eu achar esse dinheiro que eu tava buscando, né? Muito bom. Sim, eu encontrei algum dinheiro por aí. Só um pouquinho. Cara, que legal. Eu antes de entrar no tema, isso pra mim é muito profundo. Eu tenho 2 filhos e eu sempre tive esse olhar pela questão da escuta com a criança, do olhar para a criança, dos sentimentos dela. Eu vou entrar nesse cenário pela sua fala. Não estava nem, né, muito ali dentro do script. Mas é muito interessante porque é algo que eu sempre coloquei isso muito, muito forte para os meus filhos. Tudo que ele fala, tudo que eu faço, eu tento perguntar, eu tento fazer com que ele divida esse sentimento. Falei, o que você está sentindo sobre isso que aconteceu? Eu vou te explicar o porquê que aconteceu isso. Olha, o sentimento é dessa forma. E aí ele fala assim, mamãe, eu não gostei disso. Eu falei, por que você não gostou disso? E eu sento e escuto, eu fico olhando para ele assim. E eu deixo um tempo de fala, eu não entro, não interrompo. Porque ali ele é muito pequeno. O meu mais velho também fazia isso. Eu deixo ele falar. Eu falei, um dia, isso vai fazer sentido pra você, mas hoje não faz, é tão complicado, porque tem tanta coisa que até hoje eu também não sei. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo e você vai perceber que com a sua busca pelo estudo, pela sua história, muita coisa vai se esclarecer. E aí também tem um outro ponto. Às vezes esse dinheiro ou às vezes alguma coisa que chama a atenção daquela criança, que é algo que deixa aquele sentimento guardado, é porque ele já tinha um direcionamento para tal. Porque às vezes uma criança pode não ter. Tu gastou R$200, beleza, tchau, me dá uma bola. Então, também tem algo dentro de você, tinha essa sementinha. Eu não sei, eu vejo isso pelo meu filho mais velho, pelas histórias do que aconteceram quando infância e os reflexos de hoje em dia com 19 anos, né? Então, foi muito legal isso que você falou. Eu me senti confortável como mãe, sabe? E que eu falei, poxa, eu tô fazendo algo certo, porque a sua história ali, com certeza, isso que aconteceu mudou muito pra frente. E eu acredito que os seus pais não fizeram absolutamente nada de errado. Foi um momento, uma situação, uma vivência, uma cultura da época de como criar os filhos, né? Então, mas assim, perdão entrar nisso, é porque eu sou mãe, eu não consigo ficar mais forte. E quando você estava falando, eu estava olhando você como um filho, eu quase te abracei. Mas muito legal isso, perdão, vamos embora, porque foi mais forte que eu. Tá certo. E a questão, até aprofundando um pouco nisso, né, me trouxe realmente um sentimento, não vou dizer que foi ruim, mas complexo de lidar pela minha idade, né? Só que olhando depois de um tempo, esse sentimento, essa complexidade me fez me desenvolver. Muito legal. E aí só para trazer outro ponto que para mim nesse desenvolvimento e nesse aprendizado foi crucial, nessa busca, né, por cadê o meu dinheiro, né? Esse sentimento complexo me fez, pela falta de habilidade em lidar com o dinheiro, me fez, em um episódio, eu tinha cerca de 17 anos, eu fiz uma viagem para uma cidade e a gente passou um feriado lá e naquela época, enfim, não tinha ainda essa facilidade de Pix, né? Faz transferência para cá e para lá. E minha falta de maturidade com dinheiro era tamanha que eu levei todo o dinheiro que eu tinha gastado. E aí eu precisava voltar para minha casa. Muito bom. E eu precisava comprar a passagem, na época de ônibus ainda. Muito bom. E eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Tive que pedir dinheiro na rua. Caramba. Você vê,
tamanho da falta de maturidade por conta de um assunto, né, me levou a pedir dinheiro na rua. Assim, a gente lá em casa nunca passou fome, né? A gente teve uma dificuldade ali por um tempo, mas não era algo do tipo, realmente faltava, sabe? Sim. Só que esse tema é tão profundo e complexo que se você não consegue lidar e adquirir uma maturidade para isso, você passa por situações vergonhosas. E aí, qual que é o aprendizado que eu tirei disso, né? Ou você domina o dinheiro, ou ele te domina. O dinheiro é um bom servo, mas um mau patrão. Muito fera. Perfeito, perfeito. E aí entra aí putz, algo que o brasileiro, infelizmente, não é algo errado que aconteceu, tem todo um porquê, uma cultura, enfim. Mas que poderia estar aí bem melhor, senão eu vou entrar numa bandeira e numa briga que eu não quero. Mas eu vejo que o brasileiro não tem muita cultura sobre o olhar financeiro, sobre o planejamento financeiro, como a gente estava conversando, né, em entrevista passada. Era algo que você fala assim, olha, você ter dinheiro, pegar no dinheiro é algo sujo, é algo ruim. E, poxa, infelizmente, hoje em dia as pessoas têm muitas dificuldades de lidar com o dinheiro por conta dessa dor, de falar sobre até o tema. Ele pode até querer cuidar, ele tem até lá dentro do fundinho do coração dele vontade, mas ele não busca um profissional especialista naquela área, ele não quer parar a vida dele porque ele acha que isso é perda de tempo, ou se ele, de repente, colocar algum serviço sobre uma gestão financeira, ele está perdendo dinheiro. Né? Parece, é bem complexo tudo isso, né? O que você falou é forte e é o seguinte. Talvez o dinheiro, ou a palavra dinheiro, ou o tema dinheiro, seja ainda um tabu na sociedade. Como já foi, e aí, talvez ainda seja em alguns lugares, o sexo, ou racismo, ou ainda machismo, sabe? Violência dentro de casa. É um tabu. Pouco se fala em mesas sobre a situação financeira real. Muito se esconde, mas assim, é muito raro alguém chegar na sua mesa conversando e falar assim, olha, eu tô quebrado. Olha, eu estou em dívida. Sabe? Ninguém fala. É verdade. E é um tabu. E aí vamos mergulhar numa situação, ou num contexto mais profundo, né? É um tabu, certo? Em alguns lugares. E os tabus, eles advêm por diversos motivos. Um deles é por falta de conhecimento. Sim. Ou por falta de clareza, né? Então, quando a gente fala sobre dinheiro, então vamos trazer clareza sobre o tema ou o conceito ou a palavra dinheiro. O que é dinheiro? Vamos lá na física? Ai, boa. Saber o que é dinheiro? Lá na física tem um teorema ou uma lei que diz o seguinte: quando você empreende uma força que gera uma mudança de estado ou uma mudança de resultado, você realizou o trabalho. E esse trabalho, na física, é variação de energia. Aí no mundo real, quando você empreende uma força que gera uma mudança de estado ou um resultado, você realizou o trabalho, e esse trabalho que você realizou leva uma variação de dinheiro na sua conta bancária. Fazendo a analogia entre a física e a vida real, dinheiro é igual a energia. Sim. Mas tá bom, é muito abstrato. Dinheiro é igual a energia. Tá bom, então para que serve o dinheiro? Aí a gente vem com alguns conceitos da utilidade do dinheiro. Basicamente 3. O primeiro é uma moeda de troca. Ou uma energia de troca, assim, vou falar que dinheiro é energia. Eu quero comprar uma caneca, agradeço aqui o presente, inclusive. Eu vou pegar uma quantidade de dinheiro ou de energia que eu estoquei em dinheiro e vou trocar nessa caneca. Adorei isso aí. É uma energia de troca, uma moeda de troca. A segunda utilidade do dinheiro. A gente pode ir para a natureza agora? Pode. Quantas espigas de milho tem um grão de milho? Olha. Se eu conheço. Eu não conheço. Quantas, Fernanda? Você sabe? Consigo. Faz a pergunta de novo. Quantas espigas de milho tem dentro de um grão de milho? Um só. Não? Uma espiga. Não é isso? É o grão de... Ah, entendi nada. Peraí. Espigas. Peraí, calma, vai de novo. Quantas espigas? Vamos lá. Um conjunto... Quantas espigas, que é um conjunto de vários grãos de milho, tem dentro de um grão de milho? Ah, porra. Ele nasce, não sei, vai um monte, né? De gera. Isso. Por ele que gera.
não é? Infinitas. Isso é infinito. Você pega eu um- sei que vem um negócio e cresce, vem um monte, Você né? pega um grão de milho, coloca na terra, planta, rega, joga adubo, faz crescer. Adorei. Aí daquele Demorei pé de muito milho, né? tempo, né? Raciocinar. vem várias espigas de milho. Cada espiga tem cerca de 500 a 800 grãos de milho. Então só daí você faz... Vamos supor que esse pé tenha 10 espigas de milho. Já foram 5.000 grãos. E aí você pega cada um desses 5.000 grãos e planta novamente e por aí vai. Perfeito. Nossa, Então que legal. dentro de um grão de milho tem tem porrada várias de espigas ou infinitas espigas de milho ou infinitos grãos. E por que eu tô falando isso? Porque o dinheiro também funciona dessa mesma forma. Quantos dinheiros ou quantas unidades de dinheiro tem dentro de uma unidade de dinheiro? Infinitas, porque você pode multiplicar isso. Então, resumindo, a segunda utilidade do dinheiro é para fazer mais dinheiro. Muito legal. Dinheiro gera dinheiro. Aí todo mundo fala, nossa, o rico fica cada vez mais rico. Sim. Sim. Existe Legal. uma fórmula para isso, daqui a pouco a gente pode entrar nela, que é a fórmula dos juros compostos. Né? E a terceira utilidade do dinheiro? Sobrevivência, necessidade. Provavelmente você já viu alguém falando assim, ó. Fulano ficou rico e ficou snob. Fulano ficou rico e não quer saber mais da família. Será que foi porque ele tem mais dinheiro? Ou será que ele sempre foi assim e o dinheiro potencializou o que ele é? Com certeza potencializou. Potencializou. Para mim é muito claro que a terceira utilidade aqui que a gente está falando de dinheiro, dinheiro serve para potencializar quem você é. Muito bom. Muito legal. Excelente. Isso é verdade. Muito bom. Você se sente uma liberdade de ser quem você é, porque você não precisa mais se prender a nada. Você tá automaticamente gerando renda e não tem medo de nada. Sensacional. Muito bom. Perfeito. E quando Ai, a eu tô gente doida. traz assim, cara, são vários ensinamentos. Né? Muito, eu tô chocada. Que passada. aula, né? Voltando um pouquinho para a educação financeira, assim, o que você considera de pilar para que você utilize o dinheiro ao seu favor? O que é mais importante, talvez? Mais importante em qual aspecto, assim? No aspecto de você prosperar, de você conseguir gerar mais dinheiro, assim. O que seria importante considerar ao longo de finanças, assim, educação financeira, para que você consiga, cara, cada vez gerar mais dinheiro? Entendi, excelente. Excelente pergunta. E, de novo, muito se fala sobre isso hoje em dia, né? A internet traz muita informação, na maioria das vezes com pouca profundidade, muito superficial. Então, quando a gente fala assim, ó, como é que a gente pode gerar mais dinheiro, ou qual que seria o caminho, ou qual que seria a rota, né? Eu costumo dizer que, vamos citar aqui que a gente está em busca da independência financeira. Sim. A independência financeira é um produto Uhum. da maturidade financeira e da inteligência financeira. Tem como você ser independente financeiramente se você não é maduro financeiramente? Não. Tem como você ser independente financeiramente se você não é inteligente financeiramente? É um produto dos dois. Então, se é um produto dos dois, vamos olhar primeiro para maturidade financeira. Uhum. O que seria maturidade financeira, Fernanda? De maneira básica aqui seria, olha, eu gasto menos do que eu ganho, eu vivo em um nível de vida abaixo do que eu posso e eu não sou infantil quando eu lido com o dinheiro. O que é ser infantil quando lido com o dinheiro? Basicamente é você comprar ou gastar o seu dinheiro com coisas que você não precisa para agradar quem você não gosta e que não tá nem aí para sua vida, né? Que não vai te levar a lugar algum. Então, uma rota aí ou umas características de quem tem maturidade financeira são essas. Uhum. Tá bom. Agora, um outro aspecto, e aí trazendo já, né? Na física a gente fala muito sobre leis, teoremas e princípios. O princípio de maturidade financeira é: invista em você primeiro. É tão difícil, né? Mas, Ian, eu ainda não tenho muito dinheiro sobrando. Uhum. Mas você precisa investir em você. É necessário ter dinheiro para investir em você primeiro? Nem sempre, né? Porque quando a gente fala de finanças, Vitor, o pessoal sempre lembra muito, né? Já vem o símbolo do dólar na cabeça, né? Ah, o dinheiro, então precisa de dinheiro. Não, mas o próprio Henrique falou que tem 4 pilares, né? Quando a gente fala de finanças. É o pilar comportamental, o espiritual, o técnico
e o sentimental, né? Então, na maioria das vezes, o que falta não é a parte técnica, olhar para o dinheiro em si. É, por exemplo, o seu comportamento. Você está gastando mais do que você ganha, né? É o sentimento que você tem com aquele dinheiro. Então, voltando aqui que eu estava falando, invista em você primeiro. Bom, só de você parar de escutar aí na sua rede social ou no seu streaming, né? Se você escutar e assistir pessoas que não são produtivas, não são exemplos de alguém maduro financeiramente, já é um baita investimento em você. Agora, ok, sou maduro financeiramente, basta? Não, você precisa ser inteligente financeiramente. E aí que vem a parte de você alocar bem o seu dinheiro, ter uma boa diversificação, né? É você investir em negócios rentáveis e aí você segue aí a sua rota para a independência financeira. Essa parte de você ter falado de investir, né? Utilizar o dinheiro para investir em você mesmo, não necessariamente investir, o que eu digo monetário, assim, investir, pegar o dinheiro e colocar, porque tem muitas pessoas que não têm nem essa capacidade. Mas o investir em você é fazer algo, de repente, que não tenha um gasto para terceiros, um gasto que não tenha uma necessidade momentânea daquilo, então você automaticamente você está investindo no seu tempo, no seu momento. Você pode utilizar as redes sociais, que são algo gratuito para poder engrandecer seu conhecimento em relação a esse tema, evitando fazer gastos desnecessários, como, um exemplo, eu comecei a gerar minha renda, ao invés de eu chegar e gastar um dinheiro comprando algo porque eu mereço, porque eu comecei a receber algo, eu começar a juntar, fazer uma reserva, gastar apenas daquilo que eu tenho e aquilo que eu preciso naquele momento, porque eu preciso parar e começar a me formar, para depois eu começar com aquela formação, passar a gerar renda, e aí essa renda crescer e eu começar a investir. Acho que é uma linha... Mas quando a gente fala dessa forma, as pessoas automaticamente... mas isso é coisa para rico. Eu só queria tirar um pouquinho essa parte de... Isso não é coisa para rico, também é para todos. Eu tô falando, é abrangente, né? É abrangente. Exatamente. Que para mim, é uma das mais profundas e valiosas dicas de como investir em você primeiro. Quando a gente fala de investimento aí, a parte financeira, né? O pessoal tá muito interessado no resultado. É por isso que fala que é muito pra rico, né? É pra rico, porque a pessoa já tá olhando pra aquela montanha de dinheiro do tio Patinhas, né? Isso aí. Mas eu não sou o tio Patinhas, nem eu sou o sobrinho do tio Patinhas. Tá bom, ok, mas você não precisa ser sobrinho do tio Patinhas ou ele pra você alcançar aqueles resultados. Então, esquece os resultados. Esquece a montanha lá de dinheiro, a montanha de moeda do tio Patinhas. Se você não tá olhando pro resultado, pra onde você tem que olhar? Existe lá uma frase famosa, enfim, que eu já li bastante, acredito que vocês já escutaram, né? Seus pensamentos, eles geram sentimentos, que geram as suas ações habituais, que vão gerar os seus resultados. Tá bom. Eu olhei pro resultado. Tá, mas eu não vou tomar o resultado daquela pessoa. O que eu tenho que olhar para ela? Ou olhar dela, né? Eu tenho que olhar quais são as ações habituais. Né? Ou o comportamento. Como ela se comporta em uma situação de gasto. Ela vai ao shopping e ela compra o que ela não precisa? Ela vai fazer uma viagem que ela não necessita? Qual que é o comportamento? Só que tem um passo ainda mais profundo, né? Que é como que aquela pessoa pensa e sente nas situações que envolvem dinheiro. E aqui a gente está falando de investir em você primeiro. Eu ia dar uma dica mais valiosa possível. Não precisa de dinheiro para investir nos seus pensamentos e sentimentos sobre dinheiro. Vamos avançar nisso? Por que você pensa em algo? Você tem liberdade de pensamento? Pensamento, sim. Olha só, muito se fala sobre liberdade de expressão, né? Ainda mais hoje em dia, com essas redes sociais, se tá bloqueado ou não. Mas pouco se fala sobre liberdade de pensamento. Por que eu tô dizendo isso? Quando você pega uma rede social e começa a rolar o feed para baixo, você começa a ver e ouvir vídeos, né? Imagens que talvez você não tenha escolhido. Na verdade, quem escolheu foi o algoritmo que escolheu para você. Então, se você está sendo alimentado, né, visualmente e auditivamente por algo que você não escolheu, aquilo que está te alimentando está gerando um pensamento. Então, se não é escolha sua ver aquilo,
Pare. você não tem liberdade de pensamento. Entendi. Então, o primeiro passo aí, né, que eu tô Que dizendo legal é isso. a dica mais valiosa. Invista nos seus pensamentos e sentimentos. Como? Filtra o que você tá vendo, o que você tá ouvindo. Muito bom. Né? Olha aí, ó, me dando uma dica, tá? É por isso que tem um trecho de um livro famoso que fala assim, ó. De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Porque dali Verdade. procedem as fontes da vida. Muito bom. Porque você cria algo que nem é. Ai, adorei, tô chocada. Mas é filosofia, eu tô gostando, né? Menina, rapaz, tô adorando isso aqui. Tô me sentindo no divã. Engenheiro filósofo. Né? É. Mas esse lance aí de investir em si mesmo é algo muito importante, né? Principalmente quando a gente traz para o âmbito de autoconhecimento. O autoconhecimento é um caminho sem volta. Que quanto mais você se aprofunda em si mesmo e você vai entendendo as tuas limitações, entendendo a tua capacidade, entendendo o teu intelecto mesmo, né? Cara, é um caminho sem volta. E cada vez que você se conhece mais você fica preparado para o que o mundo te possibilita. E eu tô falando isso porque às vezes a gente pensa que você tenho que, para ter conhecimento, eu tenho que estudar uma faculdade, eu tenho que traçar caminho pegando curso, alguma coisa assim e tal. Mas, cara, tem N formas, né, de você conseguir fazer isso. E uma pessoa uma vez disse aqui no podcast pra gente que você não tem como se autoconhecer sozinho. Você precisa de outras pessoas pra poder te guiar, talvez, ou então seja por meio de crítica, ou seja por meio de elogio, ou pra você também entender que é aquela visão de fora, né? Uhum. E às vezes a gente tá aqui dentro e fala assim, pô, eu não consigo ver isso. Mas aí outra pessoa vem e fala pra você, olha, é isso aqui. Se você também não tiver a humildade de parar, respirar, pensar, caramba, o que essa pessoa me falou? Será que tem a ver isso mesmo? Você não consegue evoluir. Porque você não vai conseguir entender que aquela crítica ela pode ser uma ponte para que você consiga atingir o próximo nível seu, né? E, bom, mas estou filosofando Eu aqui. tô adorando. Eu gosto. Vamos voltar aqui um pouquinho para essa. Você falou um negócio interessante. Vamos seguir uma outra linha, depois a gente volta para finanças, tá? Você falou aí, assim, cara, de muitos jovens, né, hoje estão gastando um tempo enorme nas redes sociais, girando feed, né? E engraçado porque a gente ainda não conhece o total impacto que isso pode gerar na sociedade no futuro. Por quê? Porque o jovem, ao invés de estar criando experiências, fazendo esporte, indo pra rua, fazendo coisas, saindo e etc., ele tá fazendo o quê? Ele tá absorvendo, às vezes, um conteúdo que é um lixo dentro da rede social. Tem filtro, não tem. E esse conteúdo lixo não gera memória. O que gera memória são experiências. Não sei se é claro pra vocês isso, mas o que eu vejo no futuro? Muitos jovens que vão ter lapsos de memórias. Nossa vida. Que não vão criar experiências, assim como a gente criou na infância, Verdade. né? E isso vai ser preenchido de alguma forma. E que normalmente os problemas da sociedade são justamente esses momentos de lapso. O suicídio, as coisas, né, ruins que acontecem. Depressão. Depressão. Tanto de burnout que tá tendo. Burnout. Verdade.
puxando essa linha de pensamento, Uhum. como que você acha que hoje você é um pai, né? Os pais podem agir junto aos filhos, até falando em educação financeira, talvez também. Como que os pais podem agir para que os filhos consigam, cara, captar um pouco desse conteúdo bom, esquecendo o ruim, até principalmente para a parte financeira, assim, para que eles possam ter um futuro. Essa é uma Fui longe, hein? excelente pergunta e é uma pergunta que vale aí 500 milhões de dólares. Só que existe um caminho para isso, né? Eu enxergo um caminho para isso. Agora, você estava falando aí, me veio à cabeça, vários anos minha mãe ou a minha esposa pergunta para mim o que você quer ganhar de presente. Aí eu tenho uma resposta padrão. Me dê ações R$200. ou me dê momentos. Obrigada. Parei, Fernanda Vitor. sendo Fernanda. Perdão, desculpa. Foi muito. Esse aí eu eu já não consegui, aguentei, Fernanda. cara. Eu não aguentei. Perdão, desculpa. Meu Deus do céu. E R$200, mãe? Momentos de vida. Pra esquecer os R$200, mamãe. Isso aí já passou. Parei, Vitor. Me dê ações Muito ou me lindo. dê momentos. Então, assim, se você não sabe o que você pede de aniversário, de Natal, ou Muito lindo. enfim, qualquer tipo de presente, peça ações de empresas rentáveis ou peça momentos. Muito lindo. E aí, minha mãe no início ela não entendia, minha esposa muito menos, né? No início. Só que hoje ela já entende. Uhum. E por que eu falo isso? Porque ações falando de finanças que vai me gerar ali, né, por meio de inteligência e maturidade financeira, vai me gerar independência financeira. E a independência financeira me traz a oportunidade de ver muito mais momentos, né? Uhum. E eu até tive uma conversa muito produtiva com a minha esposa quando ela estava grávida ainda, né? A gente começou a fazer alguns planos para nossos filhos, né? A gente tem um, mas a gente vai ter mais. Um dos planos falando financeiramente, ela falou assim, ó, quando ele nascer a gente começa uma poupança para quando ele tiver 18 anos ele comprar um carro, né? Ou a gente dá um carro para ele. Assim, vamos refletir sobre algo. Aí eu pergunto para vocês, vai. Qual que foi a situação mais significativa que os seus pais fizeram com vocês? Foi um presente ou foi um momento? Momento com certeza. É o que a gente lembra. É o que a gente lembra. É o que fica marcado. E eu vou te falar mais. O momento ele pode ter tido uma emoção ruim ou boa, mas é o que fica marcado. Perfeito. Uhum. E é o que te traz aprendizado, é o que te Isso traz que eu ia crescimento e tudo mais, né? E a reflexão foi a seguinte, olha, será que vale a pena a gente pegar a parte do recurso financeiro e deixar alocado em algum lugar para que lá na frente a gente tenha esse recurso e dê algo material para os nossos filhos? Sabendo que aquele material não vai ser maior e mais significativo do que o momento? Olha, então vamos olhar então para o momento. Aí faz muito mais sentido, em vez de pegar esse recurso, olha só, em vez de pegar esse recurso, alocar para lá na frente você sacar ele e comprar algo, eu falo assim, vale muito mais a pena eu investir em mim, investir em você, falando para minha esposa, para que a gente consiga crescer e fazer muito mais dinheiro, a ponto desse dinheiro comprar o nosso tempo muito mais rápido, para que a gente consiga ter mais momentos com os nossos filhos. Cara, que legal. Fantástico. Essa, Nunca tinha pensado nisso. Muito legal. E por que eu tô falando isso, Fernando? Porque lá em casa, a minha família era assim, né? Quando, enfim, meu sobrinho nasceu, a minha avó chegou pra mim e falou assim, seu sobrinho já tem uma poupança. Então a cultura é essa. Só que, e os momentos? Uhum. Né? E é meio que uma terceirização, ou uma passagem de responsabilidade. Estou fazendo a minha parte. É como se, quando chegasse ali 18 anos, tirasse a carteira, assim, nossa, eu fiz a minha parte como pai ou como avô. Eu dei o carro. Cara, mas ele não quer o carro. Ele quer viver um momento tempo contigo. com você. Nossa, chega a me arrepiar. Me arrepiei demais. Parece que é a terceira geração. Ouviu, Fernanda? Não. Ele não quer o carro.
Mas isso é interessante, porque parece que é uma evolução das vivências humanas. Porque primeiro comigo foi meu pai querendo me dar o carro. Agora eu com o meu filho mais velho foi querendo dar a parte financeira para ele rentabilizar essa parte financeira. E isso era até muito legal de se falar. Porque o adolescente agora não quer um carro, ele quer seu primeiro 1 milhão, né? E agora você vem com uma terceira fase dessa situação que é: eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu quero tempo. Cara, que fantástico. É a primeira vez que eu escuto, hein? Muito legal, muito legal. Só que olha só, não é só o tempo, né? É o tempo de qualidade. Qualidade, é o tempo dedicado. É o tempo que vai virar muito um momento que forma a memória. Uhum. Essa também é uma diferença. Porque você, eu comprei o tempo, tá bom. Aí você tá o tempo passando o feed do celular. E aí, voltando na sua pergunta, né? Você tinha feito, como é que a gente lida, né? Com essa questão das redes sociais, enfim, essa falta de geração de memórias. Como é que eu enxergo isso? Tecnologia é ferramenta, rede social, que para mim não é rede social, é uma rede de anúncio, é uma ferramenta, né? Dinheiro é uma ferramenta. Então, os pais deveriam se utilizar dessas ferramentas para treinar os filhos. Uhum. E aí, dependendo da dose para cada filho, você avalia, né, qual que é o peso que você vai dar para aquela ferramenta. Né? Uhum. Para mim, fecha a equação. É enxergar como ferramenta e entender como é que você vai utilizar aquela ferramenta para determinado filho. Excelente. E vou até além um pouco. Porque quando a gente fala de educação financeira, principalmente familiar, ou seja, inicia em casa. Os pais precisam saber passar esse conhecimento para os filhos. Só que a maior dificuldade é como é que eu vou ensinar isso para uma criança? Né? E aí eu vejo 2 formatos muito claros para mim. O primeiro é sendo o exemplo. As crianças, não sei se você já reparou, às vezes quando vem um menininho e fala alguma besteira, por que ele tá falando aquela besteira? Ele tá copiando alguém. Alguém falou aquilo, ele ouviu, e aí agora ele tá copiando. Então eles gostam de seguir, eles gostam de copiar as coisas. Então o exemplo é o principal. O segundo é o quê? Uma criança também aprende por onde? Desenhos, né? Uhum. Elas observam os desenhos, aqui é o carrinho, aqui é a casinha, aqui é o... Se os pais começarem a desenhar para elas, mesmo coisas básicas assim, sabe? Olha, o carro, ele é um passivo. Ele não é um ativo. Né? Básico, às vezes, de contabilidade. Faz com que a criança já cresça com um outro entendimento. Uhum. Bom. Né? E dá para você ensinar isso por meio de desenho para as crianças. Por mais complexo que seja, você vai simplificando. Porque tudo no simples fica muito mais fácil, né? Mas o complexo é porque a pessoa não conhece. Quando ela passa a conhecer, às vezes fica tranquilo. E às vezes você, desde criança, ter isso dentro da sua mente, fica fácil do entendimento e aprendizado. Uhum. Leonardo da Vinci falava assim, o último grau da sofisticação. O último grau da sofisticação é a simplicidade. E aí, Vitor, você falando dessa parte, né, de como você ensina a criança, que é pelo exemplo ou pelo desenho, eu vou adicionar o seguinte, né? Você talvez ensine assim, mas atrai a atenção dela por algo do interesse dela. Que isso é normal aí do ser humano, né? Ele tá interessado em algo, ele vai se dedicar àquilo. Uhum. E por que eu tô falando isso? Porque lá em casa, me veio a cabeça aqui, eu nem tava lembrando disso recentemente. Chegou uma época que a gente tinha uma reunião mensal lá em casa. Sentava todos numa mesa para discutir o orçamento do mês. Era como se fosse uma reunião, assim, de empresa. E aí a gente ia discutir a DRE. A família sentava? Gente, que massa. E aí meu pai imprimia, né, uma DRE para cada um, entregava na mão, e falava assim, agora a gente vai discutir o orçamento do mês. Aí tinha lá quais eram as receitas, quais que eram as despesas. E por que eu tô lembrando disso? E eu puxei a questão do interesse. Porque na última linha tinha lá dinheiro para o Ian,
dinheiro pro meu irmão e dinheiro pra minha irmã, pra cada um sair. Só que sobrou, nessa última linha, R$5 pra cada um nessa época. E eu fiquei revoltado. Eu falei, R$5 não dá pra eu fazer nada, né? Ele falou assim, tudo bem. Mas você vai tirar de onde? Pode escolher aí, de cima. Você vai deixar de estudar? Senhora, Você não vai deixar de legal. estudar. Você quer deixar de fazer seu esporte? Ah, não quer. Você quer deixar de usar alguma roupa? Então não tem como. E isso pra mim ficou muito forte. Nossa, então foi que legal. o exemplo muito forte de sentar todo mundo à mesa pra discutir um assunto que em tese era complexo, Muito só bom. que quando entrou no meu interesse, ficou muito simples. Muito legal. E eu aprendi Muito muito bom. rápido. Muito fera. Gente, adorei. Vou fazer isso lá em casa. Ai, tá todo mundo lascado. Ihu, ihu. Adorei, muito legal. Agora, falando em relação a essa parte de ensino, muitas profissões, elas acabam enfim, profissionais, eles se especializam e ficam focados ali em capacitar profissionais que já estão adultos. E a gente sempre bate no martelo e briga muito em relação à parte da cultura do brasileiro de não ter um aprendizado na infância. O grupo de vocês que sempre estão ali muito fortes, né? Ensinando empresários, ensinando pessoas que querem entrar nesse mercado. Vocês já pensaram em esse grupo fantástico e criar algo para fazer uma mudança nesse cenário, uma quebra? Porque é muito difícil. Um profissional, por exemplo, um educador, quebrar isso é difícil. Há pessoas que trabalham com essa parte financeira sozinhos, quebrar isso também é muito difícil. Há algum tipo de projeto, algum tipo de pensamento sobre essa área no meio, né, de vocês, profissionais fantásticos que se correlacionam? Sim, sempre há, né? Aí você falou algo que eu lembrei de um professor que eu tive. Pra mim foi um dos melhores professores, assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele dizia o seguinte, ó. Muito se fala sobre o sistema de ensino, pouco se fala sobre o sistema de aprendizado. O ponto é você ensinar, que é basicamente você passar, jogar pra lá, né? Tá, mas e aí, a outra pessoa tá aprendendo? Então, pra mim, né, e o que a gente tem olhado bastante é como é que eu consigo fazer com que a pessoa aprenda. Não é como é que eu ensino. Como é que eu ensino é secundário. De novo, como eu ensino é um meio para o aprendizado dela. Uhum. Né? A gente acabou de dar um exemplo com crianças, né? Uhum. Qual que é o objetivo? É eu ensinar ou a criança aprender? Ela aprender. Como ela vai aprender? É um meio que eu vou ensinar. Às vezes você nem precisa ensinar, às vezes você só precisa fazer. Muito legal. Então, e até nesse contexto, vocês que passam horas ali falando sobre parte financeira, mas também pega os adultos que vocês ensinam e fala assim, olhe para a criança que está lá na sua casa, olhe para o seu filho, olhe para enfim, um grupo de pessoas mais jovens e façam essa passagem de bastão antes, prévio. Não tem uma necessidade de deixar isso enfim, 100% com o educador. Faça isso em casa, mude seu conceito em casa, mude sua cultura em casa. Isso também é algo que pode mudar esse paradigma, essa cultura. Não deixar sempre terceirizar o problema, né? Trazer para você e mudar a sua família igual seu pai fez. Achei isso fantástico. Isso que você falou pra mim é muito forte também, né? E voltando lá na pergunta, cadê meu dinheiro? Eu fiz uma análise dela, palavra por palavra. Por que eu tô falando disso? Quando eu perguntei cadê, você pergunta cadê algo quando você não sabe onde tá, mas você sabe que existe. Né? No meu caso estava sob a minha responsabilidade e eu passei pra alguém, né? E aí perguntei cadê. Só que a questão por muito tempo eu me vitimizei por conta disso. Olha, eu passei esse dinheiro pra minha mãe, ela gastou. Ah, minha mãe, como é que ela faz isso e tal? E o aprendizado que eu tive você é totalmente responsável pela relação que você tem com o seu dinheiro. Se a sua conta bancária tá cheia ou vazia, a responsabilidade é sua. Sim.
Não é do seu patrão, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do governo, não é da macroeconomia, não é da guerra que vai sair ou da guerra que teve. É sua. Então, a palavra autorresponsabilidade, ela é necessária para você ter uma maturidade, para você ter uma inteligência e alcançar a sua independência financeira, né? E por que eu tô falando isso? Primeiro, eu entendi que essa autorresponsabilidade era necessária. Aí, entendendo disso, comecei a investir em mim primeiro e não terceirizar e não delegar, mas eu só consegui isso investindo em mim porque eu entendi que eu precisava disso. E qual que é o segundo passo? E isso eu falo num trecho do livro, né? Eu criei uma sistemática de lidar com investimentos, que é invisto em mim primeiro, começou a dar resultado, Legal. invisto na minha família. Que legal. Começou a dar resultado e invisto em grandes empresas. Começou a dar resultado e invisto em empresas menores. Começou a dar resultado e invisto em startups. Começou a dar resultado. Qual que é a menor unidade da empresa? Uma pessoa. Invisto em pessoas. Então essa é a sistemática. A partir do momento que comecei a dar resultado, né? E aí a bola de neve de investimento ela vai girando, só que em diversas esferas. Não só em empresas ou em mim, né? Ai, eu tô Sensacional. Eu vou ficar aqui pra sempre, cuidado. Aí, acabou, você vai morar aqui. É legal, Tô cara. adorando. Para você, falando de investimentos, qual que é a importância do longo prazo? Total, ou tudo, enfim, é essencial. Pode pegar uma palavra aí que seja mais forte, né? E por que eu tô falando isso? Vamos de novo para falar de leis, né? Eu não sei se vocês já escutaram algo sobre isso. Assim, ó. Existem algumas leis que gerem ou que regem o universo, né? Então, quando a gente fala, se eu pegar essa xícara aqui e soltar ela, ela vai cair no chão, porque existe uma lei que aí o ser humano, né, a física determina de lei gravitacional, né? Então, existem leis que regem o universo. Quando a gente fala de dinheiro, também existem leis que regem o dinheiro. Uma dessas leis é a lei de juros compostos. E por que eu estou falando nela? Porque lá na lei de juros compostos existe uma variável tempo. Então, basicamente, lei de juros compostos, 3 variáveis: capital, taxa de retorno e tempo. Fernanda, qual que é a mais significativa? Tempo. Por quê? Porque tem os juros compostos. Vai lá na matemática. O tempo é mais significativo porque ela está no expoente. Pronto. E o tempo gera o efeito exponencial nos Que seus faz- reinvestimentos ou nos seus investimentos. Então, por que o tempo é tão importante, o longo prazo é tão importante? Porque na lei que rege investimento no mundo, no universo, a variável tempo está no expoente. Simples Acabou, assim. pronto. Acabou, respondeu pra você, Vitor. E quando eu falo sobre... Não vou entrar em matemática, não, pelo amor de Deus, que eu vou me lascar. Porque perto de você não chego nem... Né, Vitor? Você não gosta de matemática, não? Eu né? amo matemática, Vitor, mas eu tô falando com um cara que é fantástico, né? Eu vou passar um pouquinho de vergonha, bobeira. Você ama matemática. Eu gosto, Vitor. A Maria Joaquina. Maria Joaquina é massa. Parabéns. A gente estava assistindo um curso juntos, né? Ele não deixava eu raciocinar. Aí ele, fala aí, Fernanda. Fernanda vai responder. Vai. Era todo mundo no vídeo. Eu falei, para com isso, Vitor. A Fernanda tá calculando. Aí eu ficava nervosa. Aí veio o emocional. Eu falei, para, eu já sei a resposta. Falei, para, Maria Joaquina, de me sacanear, cara. Que horror. Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta real em relação à parte de planejamento financeiro, voltando um pouquinho nesse tema. As pessoas falam, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, porque eu não consigo trabalhar mais. Então, ali, o meu serviço, não me gera muita renda. Então, por conta disso, eu não consigo guardar um dinheiro, eu não consigo pagar fazer um planejamento financeiro, onde nesse planejamento financeiro eu consiga reservar uma parte para longo prazo, reservar uma parte para poder ter uma proteção, né, enquanto eu não fiz a minha reserva.
Mas as pessoas falam, não consigo, não tenho como. E às vezes a otimização das despesas fixas faz com que eles tenham essa reserva, mas eles não conseguem enxergar. Como é que você fala sobre isso? Como você apresenta esse tema para as pessoas, né? Enfim, na sua fala, fantástico. Sou fã. Tá preparada? Ai, não sei. Ai, meu Deus. Não vai fazer igual o Vitor, eu vou fazer um monte de perguntas e vou ficar nervosa. Eu não respondo nada. Entra aqui minha loucura na cabeça, eu fico travada, não vou falar. Não fala. Olha, eu vou responder a sua pergunta abordando duas frentes. Tá. Que elas são completamente importantes, ou elas se complementam nessa perspectiva de planejamento, né? Primeiro é o seguinte, você disse que as pessoas às vezes elas não começam a investir ou fazer um planejamento porque não está sobrando mais e elas não têm tempo para fazer mais, né? A primeira abordagem. Tempo é dinheiro? Dá pra perguntar pro Vitor agora? Eu já Ele já conheço. sabe a resposta. Parei. Deixa, responde. Tempo é dinheiro? Cara, o tempo você te faz ter dinheiro. Se tempo fosse literalmente dinheiro, É como você usa o tempo. todo ser humano teria a mesma quantidade de dinheiro, porque todo mundo tem... o tempo é o recurso igual, mais né? democrático da face da Terra. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Então, de maneira simples, tempo não é dinheiro. Tempo pode ser uma oportunidade para você fazer dinheiro. Sim. Depende da forma como você utiliza. Sim. E olha que bacana, se a gente voltar lá na fórmula da definição do que é o dinheiro, quando você empreende uma força que gera uma mudança de estado ou um resultado, Isso é energia. você realizou o trabalho e isso te dá, na vida real, variação de dinheiro na sua conta bancária. Nessa fórmula não tem a variável tempo. Boa. Nessa fórmula não tem a variável tempo. Boa. Então, quer dizer, para você fazer dinheiro, não necessariamente você tem que envolver tempo. Muito bom. Quando eu descobri isso, eu fiquei meio chocado, né? Porque lá, assim, eu aprendi, né, dentro de casa que É um dizer muito da sociedade, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Por quê? Porque isso é certo lá na Revolução Industrial, que você vendia as suas horas. Aí sim, tempo era dinheiro, né? Só que como é que você explica, por exemplo, que um cara, vou aqui pro digital agora, uma equipe ou enfim, um empresário, ele faz um lançamento ali e em 6 dias ele fatura 7 dígitos. Mas como é que ele consegue fazer isso? Então ele tá em pouco tempo, né? Ou por uma mudança de resultado muito grande, ele tá faturando muito, né? E a maioria das pessoas não fazem. Mas o tempo é o mesmo? Enfim, é porque ele utiliza o tempo de uma maneira oportuna para fazer mais dinheiro. Muito bom. Então o primeiro ponto é, no planejamento financeiro, a pessoa entender que tempo não é dinheiro. E que se ela continuar vendendo as horas dela, ela tem um teto. Isso está limitado. Ok. Tendo essa mudança de perspectiva, ela já tem, já nascem provavelmente caminhos para ela seguir. Agora, vamos para o outro ponto, que é o seguinte: é importante economizar? É importante. Até que ponto? Uhum. Eu não sei se vocês conhecem, existem 2 conceitos no mercado financeiro, chamado convexidade e concavidade. Concavidade diz mais ou menos o seguinte: olha, para um grande esforço, você vai ter um resultado limitado. Então, talvez você não precise se esforçar tanto, ou ainda, se você se esforçar tanto, você vai chegar num ponto que aquilo não vai gerar tanto resultado, que é a economia. Se você economizar, poupar, você tem um limite para aquilo, que é o limite da sua sobrevivência. Você não vai conseguir economizar, poupar todos os seus gastos. Porque você precisa morar em algum lugar, você precisa vestir alguma roupa, você precisa Tem um comer. objetivo de vida, Então, tem um sonho. A poupar tem um limite, tem um teto. Agora, e o fazer mais dinheiro? Não tem um teto. Desde que você enxergue que a forma de fazer mais dinheiro não é vendendo suas horas. E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas pessoas, e eu tô falando isso por vivência própria de família, focam tanto em poupar que elas viram escassas.
E aí eu vou dar um exemplo, né? Ela quer poupar tanto, eu vou dar o exemplo do carro. Ela quer poupar tanto que ela para de colocar gasolina. Você parar de colocar gasolina, meu amigo, seu carro vai parar. Só que assim, ela fica tanto naquela... Não, eu não vou gastar com gasolina porque eu preciso poupar. Então o seu foco sempre é poupar e você tá esquecendo de fazer mais dinheiro. E de novo, o poupar é limitado e o fazer mais dinheiro é ilimitado. Muito bom. Então, respondendo a sua pergunta, é entender que tempo não é dinheiro, que você precisa gerar resultado para fazer mais dinheiro. E entender que é importante sim economizar ou poupar, só que o poupar e economizar ele tem um limite. E é muito mais inteligente você focar no fazer mais dinheiro que é ilimitado. Muito bem. Você dá alguma solução específica para as pessoas? Eu sei que não tem solução, não tem bala de prata, não tem aquela coisa. Mas você tem algum caminho que você auxilia essa pessoa a enxergar o seu momento, assim, como ele conseguir mais essa renda, ou sei lá, algo assim, não sei. É bem difícil, né? É bem complexo, mas você tem alguma solução? É complexo, assim, de novo, né? O último grau da sofisticação é a simplicidade. E eu vou trazer um exemplo recente. Tá. Até abrindo aqui algo lá de casa. A gente foi contratar uma babá pro meu filho. Eu tava refletindo assim, eu falei, cara, ela vai ajudar a tomar conta do meu filho, né? Então ela vai estar lá em casa por muito tempo. Eu refleti, mas não tem sentido eu evoluir em todos os sentidos da minha vida, inclusive financeiramente, sendo que uma pessoa que está dentro da minha casa por muito tempo também não evolua. Tem uma discrepância. E mais, ela vai estar com meu filho, então ela tem que evoluir, porque ela tem que ensinar meu filho de alguma forma. E aí eu fiz uma proposta de trabalho para ela, né? Assim, a proposta era basicamente o seguinte, que ela... Tem que ler 5 livros, ouvir 2 podcasts. Tô brincando. Ai, você contou piada! Ai, que você viu? legal. Será que eu vou fazer igual a você? Deve Você perder toda o sériozona. fio do Não, só que o que ele contou não foi a piada. Porque é verdade. Não, é que ele quis. Bichinho. Não, é Diga aí, verdade. o que você fez? Que ela tem lá uma espécie de bonificação pelos livros que ela Que está lendo. legal, que legal. Que legal, hein? E aí chegou num Fera ponto, isso, cara, chegou, As pessoas fazem Fera, isso, hein? que fera. poucas pessoas aceitam. E ela teve a coragem de aceitar. Muito legal. E aí chegou um ponto, por que eu É tô a falando forma disso? que você falou. Aí, fazer isso lá em casa, hein? Muito legal, cara. Mas que Ali. fera, que bonito isso. Porque você olhou na essência dela, que você quis melhorar ela. Que melhorar ela, que eu digo, não que ela que seja errada. Investir Não, em pessoas. é investir nas Novamente. pessoas. Isso, a palavra correta, investir em pessoas. Por que eu tô dizendo Nossa, isso? que bonito. Dividir o seu, que fera. Porque a consequência disso é o dia dela tem 24 horas. Se ela for trabalhar 8 horas por dia, né, ela vai ter uma quantidade limitada que ela vai fazer de dinheiro, que vai ser o salário dela. E isso não vai mudar ela de vida. E ela vai trabalhar com babá por quanto tempo? 30, 40 anos, e aí vai chegar, vai ficar velha, enfim, vai percorrer aquele caminho tradicional que a pessoa que é passageira da vida e que entendeu ou que caiu no conto de que, né, você precisa trabalhar de segunda a sexta e lá na frente você tem um INSS. Não sei se vocês sabem, 90% da população brasileira tem como aposentadoria ou expectativa de aposentadoria o INSS. Verdade. E INSS isso não será suficiente. Nunca será suficiente, né? Será suficiente. Então, para tirar ela dessa rota, desse jogo que é uma enganação, Pra dar duas saídas, porque às vezes ela gosta de ser o que ela é. Sim. Porque as pessoas às vezes podem estar num momento onde ela é feliz daquilo, mas ela precisa ter uma solução e não ser uma rota obrigatória, né? Exatamente. E o primeiro ponto é trazer conhecimento, trazer luz e opções. E aí qual foi o segundo passo? Que o segundo passo já começou a acontecer. Aí chega um dia e fala assim, mas resumindo, como é que eu faço mais dinheiro? Olha que legal. Aí eu perguntei, como é que você faz mais dinheiro? Ela falou assim, eu não sei. Eu falei, mas eu sei como você pode fazer. Ela, enfim, o sogro dela faz queijo. E ela levou um queijo um dia pra gente lá. Eu falei, cara, o seu queijo é maravilhoso. Então, o que você pode fazer? Vai vender queijo. E eu te ajudo, se você precisar. Que legal. Então, assim, no final das contas, ela tá fazendo mais dinheiro. Qual é o lugar onde eu compro queijo? Ajuda ela aqui. A gente tá Adorei, eu fiquei com vontade. isso Eu fiquei com vontade de comer queijo agora, hein? Parabéns, eu tô assim, quero pegar você e fazer assim. De novo, a segunda vez que eu quero levantar e abraçar ele. Que gracinha.
Parabéns. Eu sei, gente, eu não tô diminuindo, é porque é o meu jeitinho de falar. O Vitor me conhece. Cara, parabéns. muito bom mesmo, sim. Que Deus abençoe, que muitas pessoas estejam escutando isso e, cara, essa ideia, essa corrente do bem seja, ai meu Deus, maximizada aí, com certeza. Posso puxar a conversa um pouco pro lado espiritual? À vontade. Você citou aí, né, algumas vezes o livro famoso. Então, assim, o que a gente falou já de pessoas, falou já de educação, falou de uma série de coisas. Como e quando, na verdade, né? Você deu esse passo espiritual e começou a juntar ali elementos de natureza, de Deus, de matemática, de física. Que normalmente é contraditório, né? Deus, física, assim, as pessoas botam, né? É porque, na verdade, assim... Normalmente colocam isso como contraditório, né? Colocam como contraditório, mas não como, né? Isso. Muito pelo contrário. Como que você começou a enxergar essa correlação? Quando, como, enfim, né? Que do espiritual e que tem a ver com finanças e que tem a ver com a física e tem a ver com matemática. Como é que foi isso? Cara, é uma pergunta excelente. Vou até organizar meu raciocínio para ser o mais profundo possível. Quando? Desde pequeno, eu vou falar assim, desde que eu me entendo ou me lembro como gente, né? Eu frequentei a igreja por conta da minha mãe. Minha mãe sempre levava a gente e tal. E assim, no início você não sabe o que você está fazendo. Mas você escuta, de novo, pelo exemplo. Né? E pelo exemplo, frequentando alguns ambientes, me alimentando daquilo, porque era o que eu escutava. Então, o que eu escutava gerava pensamentos em mim, gerava sentimentos e que desembocava nas minhas ações, nos meus resultados. Só que isso quando pequeno, enfim, a dimensão de resultados, ela ainda não existe, porque a criança ela não executa muito, né, no mundo. Assim, ela fala, imita e tudo mais. Só que desde então, desde pequeno, meus pensamentos, meus sentimentos foram alimentados por palavras relacionadas ao mundo espiritual. Agora tem um porém, que é a questão da religião, né? A religião, ela traz um peso muito forte e que, em muitos casos, se torna uma bigorna na vida de uma pessoa. E você fica carregando aquele peso, enfim, você tem que ter um comportamento muito correto e você tem que, né, seguir à risca algo, só que isso é contraditório com a liberdade. Ah, tá bom, tá, é muito subjetivo, é contraditório com a liberdade. Cara, então vai lá, olha pra natureza, sabe? A natureza não é presa, sabe? Ela não é presa, ela não carrega uma bigorna, sabe? A natureza é ser livre, né? E por que eu tô falando disso? Porque teve um tempo que a questão de religião, ela trouxe pra mim uma falta de entendimento, uma falta de clareza, né? Nessa parte, digamos, espiritual. Só que aí, com o tempo, você vai evoluindo, vai pegando um pedaço de conhecimento aqui, um pedaço de conhecimento ali, de uma experiência lá, e vai começando a juntar os pontos, né? Então, quando hoje eu enxergo, né, tudo que eu estudei na engenharia, matemática, física, enfim, eu dava aula particular de química, já dei aula de particular de biologia também, e começo a enxergar, inclusive, finanças, que envolve matemática, a parte espiritual, ela vem de imediato. Então, como é que você conecta isso? Não sei, mas eu conecto, né? E voltando, por que não há discrepância entre ciência, natureza, espiritualidade, enfim, isso tudo? Eu vou até desenvolver um raciocínio aqui, já sabe essa, que mostra que realmente tem uma consonância, né? Você ama matemática? Gosto muito. Você é apaixonada por física? Eu gosto muito, calma. Para quem tá ouvindo aí, é bem provável que você odeie física e odeie matemática. Mas talvez você goste da natureza. Sim. Né? Por que eu tô falando isso?
um dos objetivos do ser humano é imitar a natureza, ou replicar a natureza, Sim. né? Aí eu vou citar lá. O homem viu lá o cavalo, foi lá e fez um carro. Tanto é que a potência de um carro, ou do motor de um carro, é dada em cavalo-vapor. A quantos cavalos equivale à potência daquele carro? O homem viu lá várias montanhas e falou assim, eu quero estar num lugar muito alto igual aquele, então eu vou construir um prédio. Né? Então, um dos objetivos do homem é replicar a natureza. E para fazer isso, ele se utiliza de leis, teoremas e princípios da física para modelar a natureza. Então eu dei o exemplo aqui da xícara. Se eu deixar essa xícara cair, ela vai bater no chão. E isso é a natureza acontecendo. Aí o ser humano olhou e falou assim, opa, eu quero explicar isso, eu vou chamar de lei gravitacional. Aí o camarada, né, chamou isso da matéria física, da ciência física. Vou chamar isso de lei gravitacional. Então, se a física é uma ciência para descrever a natureza, você gosta de natureza, como é que você não vai gostar da física? O problema é que explicaram isso pra você na escola de uma maneira errada, ou não te explicaram, jogaram lá um monte de teorema e tudo mais. Agora, e a matemática? A matemática é uma linguagem de interpretação das leis da física. Então, quando eu cito aqui a lei gravitacional, existe uma fórmula matemática que interpreta essa lei e descreve ela todinha, como ela funciona, quais são os pesos, quais são as variáveis. Né? Então, a matemática é uma linguagem de descrição da física. Tá bom. Então, se a matemática é uma linguagem de descrição da física e a física é uma ciência de descrição da natureza, a matemática é uma linguagem da natureza. Quem criou a natureza? Deus. Então, se a matemática é uma linguagem da natureza, a matemática é uma linguagem de Deus. Sim, verdade. Aí como é que ciência, matemática, física, natureza não está interligado com... Sim. Ou não é que interligado é a mesma coisa de espiritualidade. E as coisas são exatas. É tão interessante isso, né? A natureza é exata. Isso que é fantástico, assim. Se como algo exato pode ter sido criado, não ter sido criado por ninguém. Então, por isso que Deus, assim, existe. Eu tenho muita fé nisso. E, é claro, eu tinha fé pela fé apenas, sabe? Fé pela fé. E agora eu tenho fé pelo entendimento da fé. Muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. Toda vez que eu sento aqui, eu sento como aluno e acho que eu já ouvi o Ian falando isso algumas vezes, mas é sempre sensacional ouvir novamente. Eu tô muito. Ian, fala um pouco aí do teu livro, cara. O que as pessoas onde que elas podem adquirir e também o que você traz de conteúdo aí dentro desse livro, né? Qual é a sua dor? Excelente. Para adquirir é só me chamar aí no Instagram, @ian.ulian. Ainda não tenho o livro em várias livrarias. E a questão desse livro é a seguinte, né? A gente estava até falando antes aqui de começar a nossa conversa, principalmente com a Fernanda, é que um problema que você enfrentou, ou a sua dor, ela é uma semente para um benefício de igual potencial ou maior, né? Então, quando você olha para algo que foi muito complexo na sua vida e você teve que superar, é bem provável, ou quase certo, que aquilo te trouxe um benefício muito grande. Você se desenvolveu porque você se dedicou a superar aquela questão. E no livro eu trago parte dessa história que eu disse no começo, que é cadê o meu dinheiro? Né? E que foi uma dor para mim, foi muito complexo, só que eu superando isso me levou a ser sensível a esse tema de investimento, finança, enfim. E me fez trilhar esse caminho que eu invisto há cerca de 15 anos. E tenho sucesso nisso. Né? Então, o livro traz, né, a parte dessa história de como eu cheguei a resolver essa complexidade na minha vida e o que eu aprendi nesse caminho. Então, compartilho algumas ferramentas. Né? A sistemática de investimento que eu disse aqui, invista em si primeiro, depois na sua família, depois em grandes empresas e por aí vai, né? Foi um aprendizado que eu tive e eu compartilho aqui também. A questão de autorresponsabilidade com o dinheiro, né? Eu também compartilho aqui. Muito bom. Bom, adorei. Eu tenho um que foi autografado e tem uma mensagem para mim que eu tô doida e curiosa para saber, mas eu vou ler já já.
Fernanda, eu tô satisfeito aqui com as perguntas. A gente podia ficar... Não, satisfeito eu não tô, tá? Eu queria só dizer isso, queria continuar muito, 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 mas vai matar. Mas assim, muito, muito, muito grata. Eu, principalmente, pela primeira vez que a gente conversa, assim, claro, o Vitor já tinha falado, eu já tinha também visto, assim, o seu conhecimento, também tem uma pessoa que te acha fantástico, que já me falou e ficava falando, ele vai lá no seu podcast, ele vai lá no seu podcast. Então, eu escutando a sua fala presencial é muito mais fantástico do que eu poderia imaginar. Então, muito obrigada. Muito obrigada, é uma honra para o Capital Business, para Fernanda, eu tenho certeza que para Vitor também. Então, muito obrigada. Eu acredito que todo esse sentimento as pessoas estejam assistindo, estão com ele também. Ian, cara, obrigado aí por compartilhar conhecimento com quem tá ouvindo aqui, com a nossa audiência. Deixa aí pro pessoal, você até já falou, né, das redes sociais, mas se você quiser deixar mais alguma coisa, enfim, fica à vontade. Excelente. Para quem quiser encontrar e entender desse conteúdo, acessa lá @ian.lian no Instagram. Posso deixar uma mensagem final aqui? Claro. Por favor. Tem certeza? Sim, Por sim. favor. Vou falar uma parte sobre o tempo. A gente falou algo sobre isso, né? Principalmente quando a gente falou lá de momentos, né? De família e tudo mais. E por que o tempo? Porque eu pego algumas variáveis que a gente vê na engenharia, e elas são muito importantes, e na física, enfim. E eu consigo relacionar muito com vários aspectos, né? E me dá um nível de profundidade que eu não enxergo em outros lugares. Uhum. Por isso que eu faço questão de compartilhar. Qual que é a definição de tempo? Parece uma pergunta muito abstrata, né? Só que o ser humano foi lá e fez a parte dele tentar explicar a natureza, né? Aí o ser humano definiu um tipo de tempo que é chamado de cronos, que é o tempo cronometrado. Que é você falar assim, ó, passou 1 segundo, passou 2 segundos, passou 3 segundos, passou 4 segundos. E esse segundo é determinado pelo tempo de onda de um átomo super específico que é dado pelo Sistema Internacional de Unidades. Enfim. Tira essa parte pesada da física e entenda que esse tempo definido pelo homem, sob uma convenção humana, é um tempo que, se você observa, você é passageiro. Eu tô vendo aqui que passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aí voltando lá para a natureza, quando a gente planta um grão de milho lá do início da nossa conversa, você acha que ele fica marcando, olha, daqui 2 minutos, né, eu vou me alimentar daquele nutriente que está na terra. Ou daqui 2 dias eu vou varar a terra e vou começar a crescer, enfim, e dar frutos. Ele não faz isso, porque ele não vive no Cronos. Tá bom, Ian, se ele não vive no Cronos, ele vive onde? Aí existe outra definição de tempo, que é o tempo Kairos, que é definido e entendido como tempo de oportunidade. E que é, na verdade, o tempo da natureza. Então, quando você olha, por exemplo, o nosso pé de milho, ele vive ali no Kairos, que é simplesmente aproveita ou vive todo instante como uma oportunidade. E pode ser uma oportunidade boa ou ruim, né? Ah, tá seco, ok, mas é uma oportunidade para eu me manter mais forte. Ah, agora choveu, ok, então é uma oportunidade para eu me hidratar. Então por que eu tô falando disso? Porque se você for viver no tempo Cronos, você vai ser simplesmente um observador do tempo passar. Agora, se você for viver no tempo Kairos, todo instante é uma oportunidade. Todo instante é uma oportunidade, por mais complexa que ela seja. Esse é o recado final. Forte, hein? Caraca, meu Deus do céu. Eu tô passada. Meu Deus, que mensagem absurda. Ficou no Fortíssimo. meu coração, assim, de verdade. Você não tem ideia. Muito fera. Muito fera mesmo. Cara, obrigado. Putz, Parabéns aí, obrigado pelo compartilhar isso Uou. com a gente, né? Eu que agradeço. Eu agradeci, desculpa, né? Pra terminar, assim, a minha mensagem final é um agradecimento à Fernanda e um agradecimento ao Vitor. Foi foda. De coração mesmo, assim. Uma conversa muito legal e eu agradeço. Obrigada. Eu tô assim, eu tô
Eu vou escutar esse podcast de novo, tá? Não porque eu não entendi, é porque eu valorizei. Acabou de dar o motivo por qual ela vai. Não, é sério, Criatura do Pântano. Porque eu achei tão fantástico que eu quero absorver e escutar. Porque tem certas coisas que a gente escuta, entende, mas fica no superficial. Cara, que extraordinário. E claro, ler o livro e me aprofundar mais sobre o tema. Porque sabe quando aquela coisa... Eu escuto sempre falando sobre a parte financeira e sobre esse tema de matemática, sobre física, sobre aquilo, de uma forma... como se fala de livros, assim, né? Tipo, fala acadêmico, melhor, isso. Mas você colocou algo muito a mais. E isso pra mim foi tocante, mudou muitas coisas aqui até na fala. Parabéns pela sua forma extraordinária de se expressar e passar tudo que tá aqui dentro pra todo mundo que tá aqui. Muito obrigada, viu? Bom, e Fernanda, onde que te encontram nas redes sociais? @. Adoro ser Toda vez eu vejo fazendo assim, @, eu fico balançando a cabeça pra cima. Eu sou muito maluca. Vou falar normal. @FeSeguros e com certeza @CapitalBusiness. E você, Vitor, aonde pode te encontrar? Em @VictorMinaia ou então @Canal do Broker. Se você pegou esse episódio aí, tirou algum insight, tirou alguma boa ideia, lembre-se do que o Ian falou. Todo instante é uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade para quê? Compartilhar com quem precisa ouvir esse episódio, essa mensagem que a gente está entregando aqui hoje. E muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.